Alô! Aconteceu comigo o dia que o padre veio na aula de religião para salvar Deus. Essa é a vinheta aí, brother. Alô! Sou o Wagner, lembra de mim? Deve lembrar de mim daqueles programas tipo Budismo Pop? Também me lembro de vocês. Seguinte, aconteceu há 50 anos. Aconteceu comigo, em 1969, acredita? Eu estudava num colégio de padres, no bairro onde eu morava, em Marechal Hermes. E havia acabado o programa da aula de religião, que nesse colégio de padres tinha aula de religião. Não me olha assim achando estranho não, porque depois eu fui para outro colégio de padre que não tinha aula de religião. E chegou um momento em que encerra o programa ali pelo negócio de ascensão, quase na metade do ano, encerra o programa. E as aulas ficavam livres. E este locutor que vos fala tinha uma dúvida sinistra. Como escapar do inferno? Porque este locutor que vos fala é mineiro. E mineiro, você sabe, né? É tudo quase católico, a maioria esmagadora, naquela época. E qualquer pecado leva você para o inferno. E eu já tinha 2 pecados graves. Pecado 1, em 69, eu já tinha feito a minha mente. 69, né? O que eu ia fazer? Tava todo mundo fazendo a mesma coisa. Ah, sim! E outra coisa grave, já tinha feito 2 ou 3 garotas. Uau! Eu sabia que o demônio me esperava na primeira esquina. Sabe por quê? Porque eu fiz e não me arrependi. Aí, eu lancei a minha pergunta, já que não temos tema nenhum, professora. Vamos falar sobre o inferno, a morada dos demônios. Eu fico espantado como é que o demônio é um cara mau pra caramba, entra e sai. E a gente, só porque foi mal um pouquinho, só fica. A senhora pode explicar isso pra gente? Ela falou assim, não, meu filho, esse assunto é muito escabroso. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar os outros 69 coleguinhas, sala só de meninos, tá? Repetentes. Repetentes. Eu era um repetente nato. Aí o que acontece? Foi sorteado o tema. E o menino meteu a mão, lá o monitorzinho da turma, meteu a mão, quando ele puxou o papelzinho, o demônio, o inferno, suas moradias. Uau! Esse assunto é muito escabroso, meu filho. Aí, então, o que se poderia fazer? Bom, ela sugeriu que se fizesse um sorteio. Éramos 70 alunos, meninos, repetentes, na sala de aula, os bad boys. E aí, foi passando um saquinho, todo mundo botando um papelzinho, quando é sorteado o tema, o demônio, o inferno, suas moradias, etc. Ora, a professora de religião não teve como. A menos que eu seja um cara muito sortudo, porque caiu o meu tema, eu fico sempre com a impressão que todos os rapazes escreveram a mesma coisa. Ela era tão bonitinha, ela ficou ruborizada, a pobre da professora. E aí, obviamente, eu que tinha sido autor do tema, pedi a palavra e fiz as perguntas que me interessavam. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte. A senhora disse pra gente, num dado momento, que aquele que vê a face de Deus nunca mais se perderá, correto? E ela afirmou, correto. E eu perguntei para ela, e Lúcifer? Que além de ter visto a face de Deus, era brother, my friend. O que aconteceu com ele? Porque me passa pela cabeça o seguinte, 2 pontos. Se Deus criou Lúcifer e não sabia que ele ia se rebelar no futuro, provavelmente não é o que a senhora está falando. Ou, se criou Lúcifer e sabia que ele ia se rebelar no futuro para sempre contra ele, por que não perdoa logo? Não vivem dizendo pra gente perdoar todo mundo? Como é que um pai não perdoa um único filho? Claro, né, meus amigos, que essas questões foram colocadas na boca de um rapaz que estava lá na 5ª série. Repetindo ela. Não saiu bonito assim como está agora, mas tocou o maior rebu na sala de aula, porque, obviamente, que instalou-se tal furor entre a rapaziada atrás da resposta, que ela, daqui a pouco, mandou chamar o frade. Veio primeiro um frade, aí daqui a pouco não conseguiu explicar direito, veio outro. E a tensão foi aumentando até que veio o dono do colégio,
que naquela época era o pároco da igreja de Marechal Hermes. Uau! Viram como é que o pessoal ficou importante? Quando o padre entrou, todo mundo ficou de pé, como era normal naquela época, negócio de respeito, né? Aí, quando todo mundo se sentou, ele falou o seguinte, abre aspas para o padre Fernando, meu diretor. Esse assunto sobre os demônios está contido no aspecto mistérios da fé. Portanto, só pode ser estudada por seminaristas e por pessoas graduadas no estudo de teologia. Ponto. E, posto isso, nada mais foi dito. Isso me deixou muito espantado porque eu descobri naquele momento que o padre sabia tanto sobre os demônios quanto a minha mãe ou meu pai. Ou seja, nada, pelo menos que me interessasse. Porque que o meu caminho para o inferno estava desenhado, eu já até sabia, mas como é que você vai saber se você não conhece o demônio? Eu queria saber, ninguém sabia. Eu me aproximei de amigos que tinham uma visão mais aberta e que não consideravam essa possibilidade dessa coisa de Deus. E eu vi que era muito mais tranquilo. Anos mais tarde, porque depois desse episódio eu saí do colégio, fui transferido. Tá pra mandar um demônio lá, não? Depois que eu fui transferido para outro colégio de padre, que eu disse para vocês, que aliás não tinha aula de religião, eu terminei meu ginásio, né, que é chamado primeiro grau, né? Eu terminei ele em outro colégio, estudei em 3 ou 4 colégios, e 69, 70, 71, 72, quando eu estava na minha formatura, finalmente consegui fazer o ginásio, né, 18 anos, mas beleza. Eu soube por um amigo que, depois que eu saí do colégio, ele continuou estudando lá, as aulas de religião foram retiradas da 5ª à 9ª, que era um antigo ginásio, e só podiam ser ministradas para os alunos de 1ª a 4ª série. Isso foi uma coisa que eu fiquei sabendo muito tempo depois. E só depois que eu fiquei adulto que eu curti pra caramba. Porque, na verdade, aquele incidente que aconteceu comigo produziu um nível de questões que nenhum colégio de padres estava pronto para responder. Então, eu inaugurei uma nova linha de buscas. Eu comecei a procurar, a estudar tudo que é tipo de religião. Imagine vocês que, por causa disso, à medida que eu fui envelhecendo, eu li a Bíblia, eu li o Alcorão, eu li os Vedas, as obras do Sr. Kardec, Torá, dos judeus. Você está pensando que o Torá é uma coisa espantosa? Não é. O Torá é apenas o Velho Testamento da Bíblia, tá? Porque os judeus não admitem o Cristo como Messias Salvador. Por que eles não admitem o Cristo como Messias Salvador? É simples. O Messias não poderia ser torturado, espancado e morto. Muito menos por estrangeiros. Então é por isso que os judeus estão no ano 5.979, da fuga deles do Egito. Mas dizem que nunca teve escravo hebreu no Egito, nunca Faraó perseguiria escravos, e dizem, portanto, que não poderia ter havido nem mesmo Moisés em pessoa. E que as 10 leis dos 10 mandamentos eram de Nabucodonosor. Ficou confuso, né? Liga não, são outras histórias.